dos filhos deste pobre homem condenado injustamente, estou me referindo a Jair Messias Bolsonaro, por um tribunal sob o controle absoluto do ditador Xandão, Alexandre de Moraes, não é isso? O que esses malucos dizem? Vamos ver o que é que um dos filhos dele, talvez até o mais sensível, né, o mais dependente do pai, que é o vereador Carlos Bolsonaro, disse hoje, depois de ter visitado o pai na Polícia Federal. São dois vídeos. Vamos começar com o primeiro, relato dele. Depois a gente passa para o vídeo onde ele responde perguntas. Solta aí, Alice. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Nunca viu, ele nunca tinha Extremamente visto. sensível. Está devastado psicologicamente. E a nossa Meu função Deus. é entrar ali e dar força para ele. Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte. Há movimentos Então aqui melhor. fora que podem mudar a história da coisa toda. Opa, concitando os Mas eu golpistas. consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento, e outras oportunidades virão e fico aberto à disposição dos senhores aí. Como que está a saúde? Vou acabar chorando. Do presidente, tanto física quanto emocional? Quase. A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, né? Isso é um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir, e esse é o nosso papel. Por mais que premeditem, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está se alimentando, vereador? Chegou comida hoje? Como é que está? Conversei com ele, ele está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal, e isso é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco e está mantendo aí. Acabou? Eita. Esse foi o Foi. primeiro vídeo, né? Pera aí, antes da gente entrar no segundo, só um rápido comentário. Se você quiser comentar também, Google, claro, fique à vontade. Primeiro, quer dizer, foi uma coisa premeditada. O que o pai dele, o papaizinho dele, coitado, tão inocente, inocente tanto o pai quanto o filho, fez. Quer dizer, o que estão fazendo com o pai dele, melhor dizendo, é uma coisa premeditada, quer dizer, planejada, pensada com antecedência. Depois, uma investida covarde contra o pai dele. Mas qual foi a investida covarde? O cara forneceu provas, ou outros forneceram provas, ou foram descobertas provas pela Polícia Federal de que o cara tentou dar o golpe. Aí o cara foi interrogado, o cara foi julgado, o cara pôde se defender, não só ele, todos os demais golpistas. Aí o cara foi condenado. Aí muito bem, mas continuando a justiça a cumprir o seu rito, abre-se prazos para recurso. Aí a defesa apresenta recursos, os recursos são recusados. O que é que é? Isso é uma trama, é um complô, é uma conspiração assistida pelo mundo inteiro, e o mundo não se rebelou contra essa, esse Isso. complô? Como? Não, vai cumprir tudo direitinho. Cumprir tudo Vale. direitinho. E aí tá comendo pouco. Foi outra coisa que me chamou a atenção. Aí eu acho que é uma boa notícia. Que o Carluxo apresentou como um problema, aí tá tão debilitado, coitado. Não está debilitado. Ele está com assistência médica 24 horas. Mas olha, não tem nada melhor do que uma prisão domiciliar, porque numa prisão domiciliar você não tem assistência médica 24 horas, você precisa passar mal para os médicos serem chamados, chegam em quanto tempo você não sabe, cada médico tem sua ocupação. Lá, não! Nem mesmo na Papuda. Papuda também oferece assistência médica na hora e gratuita, não custa nada ao condenado. Gratuita, aqui, assistência médica. Ele não teria assistência médica em casa. Agora, por que, que essa prisão pode fazer muito bem para ele? Entendeu? Que adorava comer,
contrariava todas as ordens médicas que diziam: "Ó, você tem que se cuidar, você já se operou 6 vezes. E não foi só por causa lá da facada, foi porque você não se cuidou depois disso, não fez as coisas que tinha que fazer. Você foi internado 13 vezes ou 14 vezes. Você não pode comer pastel, você não pode tomar caldo de cana, você não pode ficar tomando sorvete, se empanturrando sorvete, não pode tomar doce de leite, que você é viciado em doce de leite." E ele fez tudo isso. Leite Na, condensado. na Polícia Federal, não. Na Papuda também não. Não tire isso. Então, é uma boa notícia. Ele está comendo pouco. Entendeu? Claro que ele está comendo pouco pelo estado de mental, de nervosismo dele. Porra, ele passou a vida toda dizendo que era impreendível. Ele não era só imbrochável. Ele não era só imorrível. Ele jamais seria preso. Quantas vezes ele repetiu isso? Tá preso. Vai Olha, continuar preso. só dar uma Tem só 27 interagir. anos de prisão. Só interagir um pouco com a galera aqui. A Luíse continua lembrando da sua passagem no Correio, falou que você defendeu os jornalistas na época lá Não, não. enfim, que o Correio Diz a foi ela que eu atacado pelo agradeço. Roriz, enfim, tá lembrando de tudo isso. E tem um bolsonarista, coitado, Diogo Gregório, ele olha o que ele escreveu. Isso aí que o Bolsonaro tá passando não é nada. Bolsonaro foi treinado pra guerra. Esses dois otários, eu e você, não aguentariam um dia do que o Bolsonaro já passou. Olha, o Bolsonaro, se pudesse, tinha picado a mula, igual Ramagem, Bolsonaro igual a sempre foi Zambelli. frouxo. Se tem Ele uma pessoa que tentou. não, Ó, quem aguentou 580 dias de prisão foi Lula. Lula que falou o tempo inteiro: vou provar que essa minha condenação é errada, é ilegal, e provou. Não se picou. Foge aquele que sabe que é um criminoso, que sabe que não vai ter como conseguir que a justiça o liberte. Ele sabe que vai ter que pagar porque é um criminoso. Aí foge. Por isso que você vê a debandada bolsonarista e você não viu isso acontecer na época do Lula, na época dos petistas indo em cana. Ninguém fugiu, ninguém, nenhum. Não teve um que fugiu. O Bolsonaro, entre os bolsonaristas já são 3 deputados que se picaram. Então, Vai não lembrando vem os me dizer que o deputados. Bolsonaro ia aguentar, ele é treinado para guerra. O Bolsonaro não aguenta 2 dias na prisão, tava aí desesperado, tava usando uma solda para tentar danificar o aparelho que o rastreia, a tornozeleira eletrônica. O Bolsonaro Bolsonaro é um sempre foi medroso. O Bolsonaro, frouxo. quando tentou, as pessoas destruíram Brasília em nome dele, ele chamou de infiltrado. E depois ele tratou como bucha de canhão. Até hoje usa essa gente só para conseguir uma anistia para si. Se for só para essa turma aí não vale. Anistia light não. É um covarde. Se tem alguém que é um bunda mole, desculpa o palavreado, é o Jair Bolsonaro. Agora vamos. Ele sempre foi. Você veja que mesmo como presidente da República, quando ele dizia determinadas coisas que trombava com o adversário mais forte, ele recuava. Ele recuava. Não lembra quando ele chamou o Xandão de quê? De canalha na Depois Avenida convidou o Xandão Paulista? para ser vice. Não só isso. Medroso, Ele isso é chama no 7 de medroso. setembro, eu acho que de 2021, ele chama na Avenida Paulista lotada de malucos. Malucos são os bolsonaristas que o Bolsonaro chama de malucos. Porque ele entrega a cabeça de todo mundo para salvar a dele. Isso é comportamento covarde, de um homem frouxo. Pois muito bem, lá no 7 de setembro de 21, ele chama o Xandão em público, no comício da Avenida Paulista, de canalha. E diz que não respeitará mais as ordens do ministro Alexandre de Moraes. 2 dias depois, o próprio Bolsonaro pede pinico. Também é uma expressão que pode soar mal, mas é uma expressão popular. Pede pinico e liga para o ex-presidente Michel Temer, que foi quem nomeou Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal, e diz: pelo amor de Deus, presidente Temer, me salve, me salve. Aí o Temer embarca para Brasília, tem uma reunião com Bolsonaro, procura Alexandre de Moraes, faz Bolsonaro telefonar para pedir desculpas a Alexandre de Moraes. E esse é o homem corajoso,
o matador. Ele é matador de quem pegou Covid, porque ele preferiu, ele, Bolsonaro, se associar ao vírus e deixar morrer quem tivesse de morrer. É uma Não dá expressão que mole. ele usou, porque ele não era coveiro, porque ele era Messias, mas ele não fazia milagre. Tudo isso dito por ele, por favor. Então esse sempre foi um frouxo. Agora vamos para o segundo vídeo do Carlos Bolsonaro, que é quando ele responde a pergunta dos repórteres. Aí ele já começa a ficar mais enfático, a narrativa já é menos intimista. Meu pai, né? Vamos lá. Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas ele Você, sabe olha só. Vocês, Ele não tinha que você não estar tinha nem com que falar em tornozeleira. tornozeleira eletrônica, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi cara. denunciado no processo, o processo era do Eduardo e Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. E ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. Então, é totalmente ilegal desde o início. Eu falo isso, inclusive, não para defesa dele, inclusive para o senhor. Os arroubos que estão sendo cometidos contra uma pessoa, uma hora vão chegar nos senhores. Quem acha que isso não vai chegar, vai chegar. E vai chegar na gente, rapaz. Quer dizer, a ditadura comandada pelo ministro Alexandre de Moraes vai nos pegar, nós jornalistas também. É isso o que esse pobre garoto tão instável, emocionalmente instável, porque ele está falando da instabilidade emocional do pai. Mas ele é muito mais instável. O pai sempre disse, para quem quisesse ouvir, olha, dos meus filhos, o Carlos é o mais instável, entendeu? Às vezes fica sem, quando se irrita com Tá sem áudio agora. filho, eu tô sem áudio? Agora voltou. Mas eu fiquei, bom, continua. Foi bem rápido, ficou sem áudio bem rápido, vai. Esse Carluxo aí é o filho que mais inspira preocupação no pai, sempre foi. A culpa é do Ele pai. tem uma tatuagem do pai, né, no braço. Ele, Tem, mas a ele culpa é do tatuou. pai. A culpa é porque ele é muito dependente emocionalmente do pai. A culpa é do pai, porque vê, esse garoto tinha 17 anos quando o pai chegou para ele e disse: Você vai ser candidato a vereador. Mas eu não gosto de política, eu não quero me meter nisso, não vai. Mas por que eu vou? Não, porque seu irmão Flávio não topou, você vai ter que ser candidato contra a sua mãe. Porque a mãe do Carlos isso é, A eu ri, Rogéria. mas peço até desculpa por ter rido, porque isso é uma coisa séria e é uma história horrorosa. A mãe do Carlos, a mãe do Flávio e a mãe do Eduardo, que é a mesma senhora, ela tinha separado do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tinha ajudado ela, a ex-esposa, a se eleger vereadora. E ela queria se reeleger. Aí o Bolsonaro brigou com ela e disse: Não, você não vai se reeleger. Ela disse: Vou, tenho esse direito. Tinha. Aí o Bolsonaro bota o filho para disputar a eleição contra a mãe. E claro, o filho, puxado pela mão pelo pai, derrotou a própria mãe. Como é que deve ser a cabeça desse rapaz? Que quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, num episódio inédito na história desse país, dentro do carro presidencial, aquele aberto, que desfila ali pela esplanada dos ministérios, Saiu de a novo o áudio, hein? primeira-dama, ele Voltou. estava sentado no carro também com um revólver na cintura, porque estava achando que poderiam tentar atentar ali contra a vida do pai dele. Vê que maluquice, para isso tinha segurança, agentes de segurança, nadar com pau. Ele sentado, veja a fragilidade desse rapaz. Agora veja, ao mesmo tempo, a força desse rapazinho. Ele foi participar do gabinete do ódio no Palácio Planalto. Ele montou lá, no Palácio do Planalto, uma equipe que ele liderava, ou instruía, ou orientava, para fabricar fake news, notícias falsas, tudo para prejudicar os adversários, os supostos adversários do pai dele. Gabinete do ódio. E quando Bolsonaro achou que o Carlos, o Carluxo, esse simpático rapaz aí,
poderia ser preso, teve uma notícia falsa de que ele seria preso. O Bolsonaro quis escondê-lo, sabe aonde? No Palácio do Alvorada. Você já pensou isso? Um presidente da República escondendo um filho dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, para que a justiça não chegasse próxima do filho dele. E sabe por que ele não conseguiu esconder o Carluxo no Palácio da Alvorada? Porque a Michele não deixou. Porque esse é o outro capítulo dessa formidável, bem estruturada família, equilibrada, exemplar, respeitável família Bolsonaro. Eles vivem se estapeando entre eles. Esse é um problema que eles já estão vivendo a partir desse momento em que Bolsonaro foi preso nesse final de semana e agora começa a cumprir pena. Os políticos do PL indicaram ontem, numa reunião da qual Michele e Flávio participaram, reunião comandada pelo seu Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que, aliás, já teve a experiência de ter sido preso na Papuda. Veja que bande, veja que quadrilha. Muito bem, o senhor Flávio foi indicado ontem o porta-voz do pai. O porta-voz do pai. A Michele não gostou nem um pouco disso. Teve muita roupa suja sendo lavada nessa reunião que aconteceu ontem. E o Eduardo, de certa forma, está caído no ostracismo, porque ele está lá, sendo investigado aqui. Se vier, perde a liberdade, será preso por conspirar contra o Brasil. Vai perder o mandato. Aí o que é que sobra? Carluxo? Não, Carluxo, coitado, é um instável, tão instável quanto o pai. Não dá para ser o Carluxo. Carluxo não tem dimensão para isso. Aí sobra para o Flávio Bolsonaro. Coitadinho. Flávio Bolsonaro sempre foi um homem de negócios. Ele sabe ganhar dinheiro. Sempre soube. Aliás, a família é especialista nisso. A família, eu estou dizendo mais, o pai e os filhos, eles sabem ganhar dinheiro. E ganha. A maioria dos imóveis comprados com dinheiro vivo. Como é que tu compra imóvel com dinheiro vivo? Só quando tu está querendo esconder o dinheiro, né? Ou a origem do dinheiro. Muito bem, fez isso. Tem mansões, tinha lojas no Rio, prédios. Eu estou falando do Flávio Bolsonaro. Aí é o menos carismático dos filhos, o Carluxo ainda é engraçado. Embora seja um gênio do mal, mas é engraçado. O Eduardo é aquele que desperta a paixão dos malucos e diz qualquer coisa. Mas o Flávio não tem carisma, nunca teve. Só se elegeu deputado e depois senador por obra e graça do pai. Do pai. E agora ele vai virar o porta-voz disso. O que foi que ele disse? A gente tem um vídeo, ou não tem, Alice, do Flávio Bolsonaro falando da anistia. Vem, Flávio Bolsonaro está apostando em anistia. Cadê, Alice? Com som, né? Que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E uma coisa que me preocupou aqui, que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra. E a mensagem que eu passei aqui, a mensagem, pelo amor de Deus. Ele que violou a tornozeleira. A saúde dele, é um cara de 70 anos de idade, ele tinha que no mínimo estar em casa.
Porque aqui ele fica sozinho na sala. A Michelle falou isso ontem lá durante o nosso evento no PL. Porque ela que de noite, Bom. quando ele começa a ter crise de soluço, ele teve outra crise de soluço de ontem para hoje. Ele começa a ter crise de soluço, é ela que arruma ele na Tá cama. mais Ela que... confortável, senador? Uma outra pergunta? Em relação à rotina do ex-presidente, como é que tá a alimentação e os remédios aqui? Alguém tá Não, ele trazendo? tá aqui diz que está sendo bem atendido pelos policiais federais. Bom, a visita foi, obviamente, foi dura, né? É triste você ver, uma pessoa inocente passar pelo que ele está passando. Uma pessoa inocente passar pelo que está passando. Outra coisa, você viu aí que ele disse que ele teve uma nova crise de soluço, Falou. mas quem resolve a crise de soluço dele, eu entendi errado ou ele disse, é a Michelle que resolve essas coisas? É a Michelle é que resolve. Quer dizer, Michelle deve dar um esporro nele, deve ser isso. Ou então dar um susto nele. Porque eu sempre aprendi que você, com soluço, você leva um susto, você para de soluçar, não é verdade? Por isso que passou quando Não, ele chegou na não tem PF, né? notícia Ele levou um oficial, susto. a Polícia Federal, ninguém falou, médico nenhum foi chamado porque ele teve uma crise de soluço. Ora, isso aí vai vir. Olha, se eles estão tão preocupados, estão se queixando agora de que não tem hora de visita. Oi, mas para preso não é assim? Preso tem hora de visita. Não é, e não é todo dia, não. Não existe preso com direito a acompanhante. Não existe. Pode até ter, no caso de determinados presos, ou de muitos presos, visitas íntimas que são concedidas, que não são, que aliás a direita quer acabar, se é que não acabou com isso, nesse projeto ali, que foi aprovado há poucas semanas na Câmara dos Deputados. Acabar com prisão íntima. Era melhor não fazer isso, levando em conta o Bolsonaro. Quer dizer, agora, preso com direito a acompanhante, eu nunca vi. E eu aposto que nem Michele está fazendo questão, mesmo que desse o direito. Não, a senhora quer ficar presa junto com seu marido? Claro que isso é impossível. Eu acho que Michele não aguentaria. Que é isso? Michele tem mais o que fazer. Uma moça jovem, bonita, é, vai se candidatar a senadora pelo Distrito Federal, Ela que vai se eleger senadora. lembra que vazou a história de que a Michelle era uma das que ficava ali incitando o golpe no ouvido do Bolsonaro? A Michelle era, sim, ela incitou, ela falava, É mas é verdade, porque ela bem não foi lembrado. investigada, mas É teve bem isso. lembrado, é bem A lembrado, é bem Michelle lembrado era isso. uma das que ficava Quem, incitando o quem- golpe, junto com o quem Dudu. contou isso foi o Mauro Cid em sua delação, não foi? Ou em Foi o uma de Mauro suas Cid, isso. delações, foi o Mauro Cid, que ela ficava incitando o marido a dar um golpe. Ela Imagina, até deveria essa, parar ca- na essa, papuda, que sabe, na essa colmeia. carinha bonita, boazinha, que só fala em Deus o tempo inteiro, incitou o marido a dar o golpe. Aí eu acho que o pessoal lá do Supremo deve ter dito: vem cá, a gente já está investigando o marido. Vai ter filho dele que pode entrar nessa história também, não sei o que, vamos deixar a mulher dele em paz. Sim, mas está aqui na delação do Mauro Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, o cara ficava o tempo inteiro ao lado de Bolsonaro. Dona Michele incitava o marido a dar o golpe. Aí diz, não, deixa para lá, porque aí para prender mulher e marido, deixa para lá, deixa para lá. E aí tá aí a Michele com uma vaga garantida de senadora. Ela tem mais garantia de que se elege senadora pelo Distrito Federal do que o governador Ibanez Rocha. Tanto mais depois que o BRB, Banco Regional de Brasília, sob o comando do governador, pode ter um comandante ali do meio, mas do governador se meteu nessa história do Banco Master, que vai ter que responder a muita coisa encrencada. Ela tem mais chance, na minha opinião, de se eleger senadora do que o próprio Ibanez Rocha. Depois eu vou contar essa história da candidatura, não hoje, da candidatura de Dona Bia Kicis ao Senado, que é tudo uma jogada, depois eu explico no outro dia. Alice, mostra aí, só por curiosidade,